Então, o imperialismo, também chamado de neocolonialismo ou novo colonialismo, ele foi, na verdade, uma situação totalmente absurda e, ao mesmo tempo, uma situação nova que a Europa passou. Tá? Por quê? Porque, na verdade, quando você fala de toda a característica do imperialismo, vem do verbo imperar, quer dizer, de impor. Tá? O novo colonialismo traz essa visão. Reparem o que eu coloquei aí para vocês como ilustração inicial da aula. Então você tem um grande comandante europeu partilhando um bolo e está escrito África nesse bolo. Então, o que você percebe? Que, na verdade, essa partilha que ele está fazendo, ou que a gente chama de novo colonialismo, professor, por que é chamado de novo colonialismo? Porque no século XVI, vocês viram lá no primeiro colegial isso, no século XVI, eles já haviam partilhado a América. Só que agora é outro contexto, pessoal. É outro contexto. Eles estão partilhando agora a África e a Ásia. Esse é o ponto de interesse deles. E nessa partilha, o que nós vamos perceber? Nós estamos vendo um contexto bem interessante, que é justamente a Europa no final do século XIX. Então, o que você percebe? Essa época é uma época muito louca. Porque você está vivendo uma onda de nacionalismo muito forte. Então, repare que eu coloquei aqui no esqueminha para vocês. O nacionalismo, quer dizer, as unificações estão muito fortes. Eles estão passando por um processo de nós queremos uma grande Alemanha, nós queremos uma grande Itália, nós queremos uma grande Inglaterra. Então, eles estão passando e vivendo esse processo. Além disso, é uma época que eles estão investindo muito em armas. Eles estão se armando, o continente europeu está se armando. Isso é a véspera da Primeira Guerra Mundial. Você não consegue entender Primeira Guerra Mundial se você não compreender essa aula, que é a aula do imperialismo. Então, é uma época de nacionalismo, de um militarismo muito forte, e ao mesmo tempo, eles estão vivendo a segunda Revolução Industrial. E esse ponto aqui, tá, que você está vendo no cursor, é o ponto-chave para você entender todo esse contexto. Porque a Europa está produzindo tanto, que ela precisa vender. Só que ela não tem mais a América para vender. A América está independente. O Brasil ficou independente, a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, Estados Unidos, todos ficaram independentes. Então eles precisam achar outros mercados. E onde está esse outro mercado? Justamente aqui nesse mapa que você vai verificar. Todos esses países na Europa que você está vendo colorido, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, todos eles começarão a olhar, ver o mundo como um grande mercado consumidor. E que novo mundo é esse? Justamente a África, que você está vendo aqui colorida, cada uma das suas divisões em seus países, e justamente a Oceania e a Ásia. Então, esses são os mercados. É isso que eles estão buscando. Nós queremos vender. Nós estamos buscando mercados. É isso que eles procuram. É isso que eles estavam, o quê? De certa forma, de olho. Então, o que é o imperialismo, tio Raul? O imperialismo tem um objetivo bem claro. Repare que eu destaquei até em azul aí no seu slide. Qual o objetivo? Eu estou buscando matéria-prima nesses novos mercados, ou seja, na África e na Ásia, e ao mesmo tempo que eu busco matéria-prima, esse é o ponto-chave. Eu estou preparando o mesmo terreno para consumidores de produtos industrializados, para vender e escoar a produção da minha segunda Revolução Industrial. Então fica claro, dentro desse contexto, o que era o imperialismo. O imperialismo, então, foi essa partida. Vocês já jogaram, quando vocês jogam War, aquele joguinho de tabuleiro, né, típico aqui no Brasil dos anos 80, claro que ele é muito mais antigo, mas aquele joguinho do War que fala, isso vai ser meu, isso é teu, isso é meu, isso é teu, isso é meu. Na verdade, eles brincaram de War no mundo. Eles estavam brincando de War no mundo. Estavam pegando o continente africano e a Oceania e a Ásia e dividindo como isso é meu, isso é teu, isso é seu. Reparem aqui nesse mapa, olha a Argélia. Olha a divisão da Argélia aqui no meu cursor. O aluno fala assim, nossa, tio Raul, parece que foi feito na régua. Parece não, foi feito, filho, na régua. Foi feito na régua.
Então aí você pode imaginar o continente europeu sofreu com isso. Então, essas divisões, a África, se você pergunta quem morava na África, o aluno fala assim, os africanos. Como se a África fosse um país. Você quer ver quando o aluno não sabe? Você pergunta assim, qual é a língua oficial da África? É o africanês? Claro que não. Então, a África tem muitas, mas muitas línguas. Quer dizer, tem muita etnia. E o que eles fizeram? Os europeus não respeitaram isso. Eles dividiram e juntaram tribos inimigas, pessoas que tinham origem diferentes. Tudo no mesmo pano. Tudo no mesmo, o quê? Plano de edificação de um sistema imperialista. É por isso que a África tem tanto problema hoje. Tem aluno que me pergunta por que a África é tão problemática? Justamente por essa situação. Justamente por essa divisão que vocês estão vendo. Tá? Então isso fica claro essa situação quando se fala na África. Certo, professor? Então você viu que eles dividiram, você viu que esse era o objetivo, mas vem cá. Como que alguém chega em um continente, partilha esse continente, divide esse continente e explica para o mundo o que ele fez em relação a isso? Então é aí que vem uma justificativa muito terrível. Tá? Qual era a justificativa que nós temos para essa situação? A justificativa que os europeus fizeram para fazer toda essa atrocidade na África, na Ásia e na Oceania era basicamente que, olha, nós estamos partilhando, mas nós temos uma missão. Qual é a missão? Levar os ideais de progresso e civilização para a África e para a Ásia. Quer dizer, essa visão de eu sou superior, de superioridade do branco europeu. É uma visão eurocentrista, por isso que eu coloquei aqui no seu esquema. Olha o que eu coloquei aí no seu esquema. É uma visão de superioridade do branco europeu. Eles viam isso como uma missão, entre aspas, um fardo. Nós temos que chegar na África e nós vamos levar o desenvolvimento para a África. Entenderam o que eles estavam querendo dizer? Nós estamos entrando aqui, nós estamos matando, vamos matar 10 milhões de pessoas, mas nós estamos levando o desenvolvimento, o progresso, a civilização. Então, essa justificativa mostra uma visão eurocêntrica, uma visão de que o europeu, o branco europeu, era superior, né? A ideologia do Darwin, que você tá, darwinismo social, né? Que você está vendo com Willy, essa teoria do Spencer, ele que pensou no darwinismo social. O branco é superior. Ele deve levar o progresso aos africanos, aos asiáticos e assim por diante. Então, compreendendo essa justificativa, aí sim a gente pode ver os casos específicos do imperialismo. Entenderam até aqui? Tá claro? Beleza? Então tá, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, por favor, eu não consigo ver o chat, tá? Vocês abram o microfone e façam a pergunta, sem problema. Certo, vocês viram a justificativa. Entenderam toda essa situação da missão, do que era a situação imperialista. Agora eu pergunto para vocês, o que o vestibular e o seu Enem vai cobrar disso? É aí que vem a parte, porque até aqui foi fácil você entender. Até aqui você consegue compreender sem estudar. É fácil você entender o que é a palavra imperialismo, novo colonialismo. A partir de agora tem os casos específicos. São nos casos específicos que vocês erram as questões. Tá? Então, eu vou dividir de uma forma bem didática. Eu coloquei a África, depois eu vou falar da Ásia, que são os dois casos cobrados. Tá? Vamos começar com o caso africano? No caso africano, você tem que guardar dois grandes pontos. Tá? O primeiro grande ponto. Na África, nessa busca por esses mercados, vai acontecer o que nós chamamos de Conferência de Berlim, de 1884. Tá? O que foi essa Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim, pessoal, ela foi justamente essa partilha da África. Os grandes países europeus, imbuídos das suas potências, da segunda revolução industrial, vai falar assim, nós vamos dividir a África, uma parte da Itália, uma parte da Alemanha, uma parte da Inglaterra, uma parte da França, só que tem um detalhe, uma parte da Bélgica, só que tem um detalhe. A Alemanha e a Itália, que vocês viram na aula passada, que estavam passando pelo processo de unificação, elas chegaram atrasadas nessa partida. E por chegar atrasada, ela não terá as mesmas vantagens da Inglaterra, da França, por exemplo.
Então, essa desvantagem que a Alemanha teve, apesar da conferência ter ocorrido em Berlim, ela só ratificou algo que já estava partilhado há 20 anos atrás. Então, quando você vê isso e você nota esse mapa, você consegue perceber. Os pontos estratégicos, que era a África setentrional, quer dizer, o norte, Tunísia, Argélia, ficou para a França. Outro ponto estratégico era o Canal de Suez, o Egito, ficou para onde? Para a Inglaterra. O sul ficou para a Inglaterra. E as restantes, as demais nações ficaram com pontos menos, vamos dizer assim, favoráveis. Esse desfavorecimento teórico da Alemanha e da Itália vai levar à Primeira Guerra Mundial. Ela não vai aceitar isso. Não vai aceitar isso. Então, reparem, olha como a África foi partilhada. Repare a África ocidental francesa na divisa com a Argélia. É simplesmente uma reta. Uma reta. Você consegue verificar todos os países europeus que participaram disso. Então, quando eu falo da África, enquanto a América foi colonizada no século XVI, finalzinho do século XV, a África começou a colonização tardia. Eles entraram com tudo mesmo, foi no século XIX. Foi no século XIX. Então, a África, ela sofre problemas até hoje dessa colonização. Até hoje. Tá? Então, o primeiro ponto que você deve saber: Conferência de Berlim de 1884. A partilha da África. É muito cobrado, tio Raul. É o ponto mais cobrado. Das aulas do imperialismo, tudo que você vai ver hoje é o ponto mais cobrado. Tá? Essa foi a Conferência de Berlim. Certo, professor. Além da Conferência de Berlim, pessoal, nós vamos ter na África ainda uma guerra chamada Guerra dos Boeres. O que eram os Boeres, professor Raul? O que essa guerra tem de importante? Qual é a grande característica dela? Na verdade, os Boeres eram colonos e holandeses que estavam na África, no sul da África, na África do Sul, bem no início dessa colonização. Eles estavam nessa região mais ou menos há 200 anos. Desde a época das Companhias das Índias Orientais, desde a época do começo da expansão marítima. Tá? Então, os holandeses estavam ali e logo se descobriu nessa região do sul da África uma fonte de ouro enorme e uma fonte de diamantes, de exploração de ouro e diamantes quase que inesgotável. É por isso que os Boeres montaram aqui duas repúblicas, as repúblicas de Transvaal e a República de Orange. Só que quando a África foi partilhada na Conferência de Berlim, os ingleses cresceram os olhos nessa região, professor Raul, da União Sul-Africana. Tá? Cresceram os olhos nessa região da África do Sul, ou África Meridional, como diria o seu professor de geografia. Então, o que eles estão dizendo? Nós queremos essa região também. Foi aí que nós vamos ver o segundo ponto que você tem que guardar dessa guerra, tá? Desse imperialismo na África, a Guerra dos Boeres. Professor Raul, o que foi essa guerra? Na verdade, a Inglaterra chega e vai lutar contra esses colonos holandeses, que têm também o apoio de africanos, que lutavam em prol dos Boeres, que já estavam ali há mais tempo. Mas, pessoal, aqui pela primeira vez, nós vamos ver a potência e a força que a Inglaterra possuía. Foi nessa situação, foi nesse contexto que você vai entender o quanto a África sofreu com o imperialismo inglês. A Inglaterra chega com todo o seu poderio, com toda a sua força, e ela vai arrebentar, ou seja, ela vai aniquilar o que a gente conhecia como, basicamente, a colônia, ou mesmo as repúblicas dos Boeres. Eles chegam, dominam, e, gente, a Inglaterra vai permanecer nesse local, até o ano 60, 50, as décadas de 50 e 60 do século 20. Quer dizer, ela vai ficar basicamente mais de 50 anos nesse local. A independência da África do Sul, e ainda vai deixar um legado terrível ali, que é o apartheid, que foi justamente uma das características mais terríveis de segregacionismo que nós passamos. Tem muito aluno aqui nessa aula que fala assim: o senhor não vai falar do Nelson Mandela? Nelson Mandela é libertação da África do Sul. Nós vamos falar deles, quando nós estivermos falando da descolonização da África. Tudo bem?
Vocês conseguem compreender isso que eu passei? Conseguiram compreender? Até aqui está claro? Nenhuma dúvida? Certo? Beleza? Certo. Ótimo, ótimo. Então agora, pessoal, eu vou continuar. Tá? Então, se vocês viram o imperialismo da África, agora nós vamos passar para o próximo imperialismo, que é o imperialismo na Ásia, que é um ponto, nossa senhora, é um ponto fundamental para que você compreenda toda essa situação importante que eles estavam passando. Então vamos lá. A próxima questão que eu quero falar para os senhores, que é o imperialismo na Ásia. Agora que nós falamos da África, nós vamos para a Ásia. Na Ásia nós vamos ver 3 casos. O caso chinês, o caso indiano e o caso do Japão. Tá? Então, nós vamos começar com uma situação bem interessante. O imperialismo na Ásia, se você reparar a situação do imperialismo, você vai ver que o que está em verde aqui, que eram possessões inglesas, você fala, poxa, a China parece que não foi dominada. A China era uma civilização muito fechada. O Império Chinês, o mandarim, era tudo difícil de você, de certa forma, entrar nesse mercado. Mas a Índia sofreu demais com isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho o caso indiano. Vamos começar com o caso do Império Chinês. A China, pessoal, era conhecida nessa época como o Tesouro do Pacífico. Era tipo a perseguida. Todo mundo queria a China. Todo mundo queria o mercado chinês. Ô tio Raul, por que todo mundo queria o mercado chinês? Pessoal, no século XIX, a China tinha uma população de 500 milhões de pessoas, ou seja, 500 milhões de pessoas e ainda diante de um mercado virgem. O mercado chinês era um mercado virgem. O que o senhor quer dizer com isso, tio Raul? Ninguém tinha entrado ainda no mercado chinês. Ninguém tinha entrado. E era difícil entrar. E para você entender o que eu vou passar agora, talvez tenha sido uma das guerras mais curiosas da história. O mercado chinês era fechado, mas a Inglaterra encontrou uma maneira de negociação com os chineses. Através do narcotráfico. Olha isso, narcotráfico em meados do século XIX. A Inglaterra começou a negociar com os chineses o ópio. Para quem não sabe o que é o ópio, pessoal, o ópio é derivado dessa plantinha que você está vendo aí, que é a papoula. A papoula, da derivação dela vem a morfina, da derivação dela você tem até a heroína, você tem o ópio, que pode ser inalado, fumado, tomado em comprimido. Tem várias questões, até de questões sintéticas em relação ao ópio. O que eu quero que você entenda é que o ópio é extremamente, ele causa uma extrema dependência e ele chega a ser até 100 vezes mais alucinógeno do que a maconha. Nossa, tem aluno que vem e fala, meu pai eterno, que isso? Você fala, pelo amor de Deus, churrão, é sério isso? Sério. O ópio era e ele causava uma dependência ao extremo. E foi através do ópio que os ingleses começam a adentrar nesse mercado chinês e o governo chinês não gostou nada disso. A população começava a ficar dependente, a ter gastos excessivos, os ingleses começam a ter acesso ao litoral e se inicia aí um processo que nós chamamos de guerra do ópio. O comércio altamente lucrativo que os ingleses queriam vender, e eles produziam o ópio lá na Índia, o que os ingleses queriam vender para a China. Então o tio vai colocar aqui, foi uma tentativa inglesa de entrar no mercado chinês, e a China, para contornar essa situação, para tentar impedir que a Inglaterra fizesse com a China o que ela estava fazendo com a Índia, ela faz um acordo chamado Tratado de Nanquim. O Tratado de Nanquim, a China cedeu à Inglaterra essa pequena ilha ao sul aqui que você conhece como Hong Kong. Tá? Por isso que Hong Kong é diferente do restante da China. Porque por muitos e muitos anos ela foi uma colonização e um protetorado inglês. Mais precisamente, ela foi inglesa até 1997. E olhem, a China já tinha passado pela Revolução Socialista em 1949. Então, repare, por isso que você vê tanto protesto em Hong Kong quando se fala em relação dela com a China. Hong Kong era a única parte capitalista de uma China socialista dos anos 70, dos anos 60.
Hong Kong era diferente. Já foi devolvido, tá? Hoje teoricamente pertence à China. Você sabe que eles nunca aceitaram. Isso foi devolvido em 97, mas eles nunca aceitaram. Então, essa foi a Guerra do Ópio. Teve duas, né? Uma de 39 a 42 e outra de 56 a 60. Mas a Inglaterra acabou levando Hong Kong em função disso. Acabou levando essa ilha que ficou como protetorado inglês por um bom tempo. E os chineses aceitaram isso de boa, tio Raul. Eles veem essa dominação e não fazem nada, um império tão forte, até que eles tentaram, pessoal. Mas diante... Gente, os ingleses tinham metralhadoras giratórias. Os ingleses tinham armas que os chineses nem sonhavam. Então, a marinha inglesa era a maior marinha do mundo. Esse poderio bélico... A Inglaterra era a grande potência do século XIX. Esse poderio bélico ficou claro na Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers, como o próprio nome já diz, ó... Você vai pensar no boxer, kickboxer, você vai pensar no quê? Você vai pensar em movimentos nacionalistas, eles eram até chamados de punhos da justiça, né? Que envolvia artes marciais, né? O boxer mesmo. Né? Essas lutas para tentar expulsar os ingleses, mas não deram certo. Os boxers foram derrotados, por quê? Porque o poderio, depois que eles fizeram esse poderio tão forte em relação às armas, não tinha como lidar com os ingleses. Os ingleses eram muito superiores nessa questão. Então é assim que você compreende o quanto a Inglaterra era superior aos países, tanto africanos quanto asiáticos, na característica bélica. Superioridade que eu estou falando aqui é superioridade de armas. Não tinha como lutar com eles, se defender deles. Certinho? Esse foi o caso chinês. Então, nós estamos dentro do imperialismo da Ásia, tá? Nós vimos o caso chinês e agora nós vamos passar para o caso indiano, que foi uma outra questão importante dentro da característica desse imperialismo. Pessoal, é muito comum nessa aula o aluno perguntar assim: ô tio, que legal, o senhor vai falar da Índia? Então agora nós vamos ver, tio Raul, a chegada de Mahatma Gandhi, não é, tio? É agora que nós vamos ver Mahatma Gandhi. Pessoal, Mahatma Gandhi, ele é libertação da Índia. É a mesma coisa quando eu falo da situação da África do Sul em relação ao Nelson Mandela. Não é nessa aula que você vai ver o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi é a libertação. Aqui você está vendo quando os ingleses chegaram à Índia. Mahatma Gandhi nem tinha nascido ainda. Tá? Então, os ingleses chegaram à Índia, como essa grande colonização, que já mantinha contato com os europeus há muito tempo, né? Desde a Idade Média. A Índia era para a Inglaterra, era um importante centro produtor de ópio. O ópio que ela vendia na China era produzido na Índia. Do algodão, e também, se você levar um pouquinho em consideração, a seda em menor quantidade, mas também era produzido. Tá? E a Índia, pessoal, passou pela mesma situação. Uma superioridade bélica inglesa, ela foi maior, eles chegaram para dominar, para arrebentar a Índia, mas o que nós percebemos é que os indianos, em determinado momento, não vão aceitar isso. Foi aí que surgiu a famosa revolta ou Guerra dos Cipaios, de 1857 até 59, que foi uma revolta nacionalista, foi uma revolta armada. Os cipaios eram um exército indiano, comandado pelos ingleses. E até curioso, porque, na verdade, a Índia já era dominada pelos ingleses há muito tempo. E essa revolta foi estourar só em 1857. Por que, tio Raul? O fato dela ter estourado nessa data é curioso por uma seguinte questão. Quando os cipaios, esses indianos, perceberam que a graxa que os ingleses usavam para lubrificar o seu armamento, eles eram de origem bovina, de animal, que para a religião hindu é um animal sagrado. Eles não vão aceitar isso. Não vamos aceitar isso, não. Não vamos aceitar essa forma, essa maneira que os ingleses estão fazendo. Então, o que acontece? Os cipaios acabam se revoltando. Os cipaios não aceitam essa situação e vão querer expulsar os ingleses. Adivinha o que vai acontecer? Novamente uma guerra nacionalista, parecida com a Guerra dos Boxers. Tá? Novamente uma guerra que tenta expulsar os ingleses, mas que acabou falhando. Por isso o tio colocou no esquema aí. Os cipaios foram derrotados.
Eles não conseguiram expulsar os ingleses. Eles foram derrotados nessa revolta. E aí, professor Raul, novamente, a força da Inglaterra na Índia. E para encerrar, pessoal, nós vamos ver um caso tão importante quanto esses que eu citei, que é justamente o do Japão. E o interessante do Japão é que a opção de abertura, ela partiu de um imperador japonês. A famosa era Meiji, ou na pronúncia correta, em japonês é Meiji, a pronúncia correta. O que foi essa era, tio Raul? Esse governo de 68 até 1912 marcou, essa era marcou a abertura e a transformação do Japão. O Japão queria se modernizar, o Japão feudal, dos samurais, né? Quando você olha uma figura dos samurais, como você está vendo aí na tela, esse guerreiro medieval japonês, com essa armadura, que fazia parte da história do shogunato, da famosa ditadura e dinastia imperial, que vai sofrer uma transformação enorme. Porque quando o imperador Meiji assume toda essa situação, ele vai querer fazer essa abertura. Então essa era foi justamente a transformação e a modernização do Japão. Por isso que o Japão foi o país mais moderno, industrializado dentro da Ásia. E é essa situação que vai permitir que o Japão faça o que os europeus estavam fazendo na Ásia, o imperialismo deles na Ásia. Então ele tem a abertura dos portos, contato com os ingleses, com os americanos, que ajudaram eles a acabar com os samurais. O filme chamado O Último Samurai mostra muito bem essa situação. Você consegue entender muito bem todo esse processo. Então, nessa abertura dos portos, nessa urbanização, você vai ter uma modernização econômica do Japão e nós vamos passar por um processo totalmente novo, que é o Japão se industrializando, virando uma potência e depois fazendo o imperialismo na China. O que os japoneses fizeram na China foi tão cruel quanto o que o Hitler fez com os judeus. Tão cruel quanto. Só que isso é um tema que nós vamos tratar numa próxima aula. Beleza? Aqui encerra-se a aula do imperialismo. Eu vou agora parar o compartilhamento e abrir para os senhores possíveis questões para nós estarmos levantando nessa aula. Eu vou até parar aqui a gravação.